Olá, malta. Sejam bem-vindos à Prova de Bala. Temos aqui os nossos ilustres convidados. Também temos uma novidade ao meu lado. Desta vez não temos aqui o Marinhas, mas para apresentar os nossos convidados, temos aqui a Catarina. A captura as maluquices todas dos jogadores e staff do Só. E temos o Story, que Olá. é o AWP de Major. Mas antes disso, temos aqui a novidade, que também é o Joaquim, o dono do Só, digamos assim. É verdade, hoje estou aqui a substituir o Marinhas. Toda a gente se pergunta o motivo e o motivo é fácil. O Marinhas arranjou namorada e agora às segunda-feiras não pode vir para o norte. E esse é o verdadeiro motivo. E acho que a namorada tem cão, atenção. Mas a namorada não sabe que namora, ou a rapariga neste caso não tem conhecimento disso, certo? Isso é algo que vamos descobrir em breve. Pronto. Marinheiro, se estiveres a ver, não fui eu que preparei isto aqui vem de dentro do Só, por isso não é nada comigo. Vamos... Não, antes de uma coisa, pessoal, estejam atentos ao chat. Vamos estar a distribuir aí bónus na Giga Case e na Salverde, está bem? Só isso. Yeah. Não tem muito jeito, mas... Antes de começar o podcast, porque também não podemos... Eu apresentei o Story como Story, mas tenho aqui uma dúvida, porque acho que toda a gente tem esta dúvida, já nasci, não é? Temos de tratar-te por João, por Story ou por Bichinho? Não sei. É como quiseres, Carlos. Porque Tu é que mandas. Olha, eu estive muito atento aos vídeos que saíram, eu não sei, já começando pela Catarina. Catarina, esta estratégia de pôr o Muta a chamar-lhes bichinhos aos jogadores é para ele não os insultar? É alguma estratégia combinada entre ti e ele? Como é que funciona isto? Olha, não, mas deve ser do mútuo para ele próprio realmente, porque ele arranja nomes carinhosos para chamar a todos os jogadores. É facto, não é? yeah. Às vezes até trata o pessoal por bebê, não sei. Yeah. É um bocado estranho. Essencialmente Marinhas. Ok, agora que já que puxei um bocadinho o assunto aqui para a Catarina, explica-nos um bocadinho como é que foi esta entrada aqui no Só, não é? E de onde é que surge primeiro a Catarina? Quem é a Catarina, não é? Acho que toda a gente quer saber se a Catarina conhecia, se tu conhecias neste caso alguma coisa, o que é que era este mundo do gaming, o que é que era isto, se é uma cambada de tolinhos que jogava atrás do computador e berrava. De onde é que tu vieste e também como é que foi a tua entrada, digamos assim, o que é que tu achaste no início? Ok. Portanto, Catarina, ok. E eu estudei Psicologia, depois estudei Psicologia do Desporto e surgiu o convite do Joaquim. Eu não conhecia os eSports, foi o Joaquim que me apresentou toda esta realidade e depois tive de a conhecer com os jogadores, portanto mergulhar neste contexto todo e estudá-lo muito bem. E é assim, há muitas semelhanças dos esportes à psicologia do desporto, mas depois o Joaquim proporcionou-me também uma formação com o Morten, porque eu no início mandei vir muitos livros da Amazon e o autor de um dos livros, que na altura foi assim um bocado a minha bíblia, que foi The Human Factors in Esports, o autor era o Morten, e então foi combinada uma formação com ele, uma espécie de formação, havia um contacto semanal com ele e etc. Pronto, e foi assim que eu fui entrando nos eSports, com essa formação paralela com o Morten e depois essencialmente com os jogadores. Eu aprendi muito, foi com os jogadores, com o AIM, que ainda hoje, pronto, na altura a nossa relação era psicóloga-treinador, mas hoje em dia essa é relação diferente. era uma relação saudável ou era... É Não. que aturar o aim todos sabemos um bocadinho que não é fácil. Não, super, super saudável, e ele foi muito importante também para me treinar aqui no meio, e ainda hoje em dia, atenção, e super saudável, eu adoro o aim. E pronto, e foi assim, depois pronto, fui crescendo aqui dentro. E olha, conheci o Lars aqui pelo meio, porque eu andei a stalkear um bocado toda a gente que me poderia ajudar neste campo da psicologia nos eSports, e depois conheci o Lars e foi um marco importante também, porque eu sentia-me a pisar muito gelo fino, a tentar perceber o que é que eu estava aqui a fazer também, se estava no caminho certo ou não com os jogadores. E com o Lars percebi também que sim, que era assim que ele trabalhava com as equipas de Tier 1. Pronto, e não sei se respondi, Sim, desculpa. sim. Sim, até acho que deste aí uma introdução muito boa, porque de facto
muita gente não sabe o porquê da tua entrada, não é cá, mas o objetivo era de facto nós tornarmos o Shaw e as nossas equipas muito mais profissionais e terem um acompanhamento que não tinham tido noutras equipas, um bocadinho por aí. Estarmos na vanguarda nesse sentido, e daí muito aquele acompanhamento que nós, ou que tu tiveste com o Morten durante um ano, porque a verdade é que em Portugal ninguém tinha experiência, ou se tinha, não tinha tanta experiência para uma equipa que tinha os nossos objetivos, um bocadinho por aí, não é? E isso foi muito importante. E principalmente, eu não sei se as pessoas sabem quem é o Lars, mas o Lars era o psicólogo dos Vitality e agora está nos Falcons. E dos ele É, foi dos o psicólogo que também, marcou a sim. era dos Astralis. Sim, sim, sim. E eu não disse, mas foi super importante também, pronto, tu no fundo confiares em mim naquele início. E pronto, e foi muito fixe porque acho que estamos a construir coisas grandes. Sim. Bem, e Temos um bom agora, caminho. ao lado da Catarina, temos... Um Eu não grande sei se é o jogador. jogador mais jovem do Sol, neste momento. Eu acho e que o não. Júnior. É o Júnior, acho que é mais É novo. mais novo. Ela por ela. 2 meses. Tu que tiveste numa entrada no Sol, tiveste a primeira entrada em falso, não durou muito tempo, depois uma voltas ao pena. Sol. O que é que muda aqui, digamos assim? Não, cresceste com esta... Porque tu entras e voltas a sair muito rápido. O que é que muda entre esse story que sai, volta a entrar e... Fala-nos também um bocadinho desses momentos, porque não era fácil, Sim. certamente. Imagina, quando eu vim para o show a primeira vez, eu acho que jogava anime e CS assim mais a tentar melhorar realmente e a evoluir. Pá, vim para o show, foi um salto um bocado do nada porque eles queriam um AWP em Portugal um bocado escasso e bom meter uma pessoa sem experiência nenhuma no nível que estavam. Claro que o tempo também foi pouco e a adaptação não foi fácil porque a equipa também já não via um momento bom. E quando junta-se tudo é complicado dar certo. Pá, agora, da segunda vez que vim, acho que já vem uma pessoa totalmente diferente, já com muita mais experiência de jogo e mesmo de conviver com teammates. E pronto, e é quase como fosse uma coisa de novo que nós começámos a construir. Pá, nós criámos agora a nossa forma de ver as coisas e de jogar. E na primeira vez eu acho que foi só, tinha que simplesmente entrar na visão deles. E desta vez eu acho que tenho muito mais input no jogo, decisões fora do jogo também. E claro que isso tudo torna que eu esteja muito mais confortável. Eu acho que é basicamente isso as principais diferenças da primeira para a segunda vez. Ok. Sim, eu também, eu lembro-me quando ele entrou a primeira vez que nós estávamos num momento muito sensível, porque a verdade é que nós fazemos a mudança e de repente estamos a jogar até torneios importantes, vínhamos de algumas derrotas, queríamos recuperar disso tudo e se calhar a forma como lidámos com tudo, mesmo até enquanto a organização não foi a melhor, e se calhar ele foi vítima disso, porque a verdade é que eu já na altura achava que ele tinha capacidade para ter continuado aqui e ter crescido connosco, mas pronto, felizmente ele está aqui de volta e está bem. Ok. Eu também tenho uma pergunta, não sei se posso responder, porque é uma pergunta muito badalada. Quanto é que custou o story? É uma pergunta muito badalada. 10 euritos. É assim, nós comprámos Story 2 vezes. Pronto. Por isso, o que eu vos posso dizer é que foi o jogador mais caro que nós comprámos, porque foram 2 vezes. É muito peso em cima. Eu sei que era uma pergunta que todo o chat queria, toda a gente quer saber quanto custa o story. Parece-me que vai ser esse, vamos saber. Eu acho que a pergunta deveria ser quanto custa o Marinhas por mês? E pergunta-me quanto é que custa o Story. Não Depende da interessa. época do Marinhas. Mas voltando aqui ao assunto do jogador e jogador psicólogo, e a esta relação, começando aqui para o story, como é que foi esta... Quando disseram assim, tens aqui uma psicóloga, podes trabalhar, ou podes abafar, ou podes ouvir, como é que foi isto? Sendo que acho que não é algo que estavas habituado, e Sim. acho que pouca gente estaria habituada também em Portugal a isso, ou quase ninguém. Pronto. Eu não estava habituado a trabalhar com uma psicóloga.
Hum. E a partir do momento que vim para o show, tive que trabalhar com uma psicóloga. Forçaram-te? Foi obrigado. Hã? Forçaram-te? Foi isso? Não, Ok. só vai quem quer. Hum. Mas tens que ir, Ok. entendes? Sim. Ok. E pronto, eu acredito que cada um tem a sua forma de trabalhar com a Catarina. Pá, se calhar eu posso dizer que provavelmente sou dos que mais vezes têm sessões com a Catarina. E o que eu prefiro fazer é ou ela traz assuntos que acha que é importante falarmos, seja, por exemplo, eu posso antes se calhar eu ficava medo muitas mais vezes do que hoje em dia, porque ou ela dá-me certos truquezinhos e Podes-nos falar de um desses truques já agora? posso? Obrigado. Olha, quando ficar medo, Hum. É que eu fico medo também nas minhas coisas. Já Ficas? agora passa-me também um Ok. truque que eu às vezes. Não, também... mas se calhar não lhe passa o truque. Começámos a alugar a Catarina à hora. Ah, E olha, começa a trabalhar com a já não hashtag. posso dizer. arranja-me lá um truque, anda lá. Não vou dizer. Não, Não, mas malta sabes do chat. que é A diferente. Catarina vai nos Não, o que eu ia dizer é que cada pessoa é um universo, não é? E então o que funciona para o Story não funciona para ti ou para o Joaquim. Portanto, acho que com cada um arranja-se uma abordagem, pronto, diferente. Porque apesar de serem todos jogadores profissionais de CS, no caso aqui da equipa do Story, por trás desse jogador há uma pessoa, não é? E essa pessoa funciona de maneira diferente e tem diferentes gatilhos emocionais e etc. Portanto, é por aí que se tem de ir. E daí, pronto, isto de uma ferramenta que funciona para uma pessoa não funciona para todos de igual forma. Sim, Era só isso. e isto... Eu acompanhei muito o trabalho da Catarina desde que ela cá entrou e eu lembro perfeitamente que, por exemplo, entre a equipa CS e a equipa Valorant na altura, em 2021, havia muitas diferenças. E acredito que ainda hoje cada equipa é uma equipa, todas têm necessidades diferentes, há jogadores que estão mais abertos a determinadas... Por exemplo, uns preferem se calhar as reuniões que fazem em grupo, para trabalhar coisas em grupo, há outros que preferem as sessões individuais. Eu acho que é isso, cada equipa é uma equipa, cada jogador é um jogador. O que importa é que no fim do dia estejam todos na mesma página e estejam bem e que trabalhem em prol do futuro da equipa. Sim, sim, é isso. Ou seja, o objetivo, o último, não é? O final é o mesmo, mas a forma como tu chegas lá é diferente, pronto, nas equipas e com os diferentes jogadores e... Pronto, e depois também tem fases, as equipas têm fases e às vezes até é um bocado cíclico e tal. E pronto, tens eu acho. Opa, permite-me, não me fizeste pergunta nenhuma. Não, força. Mas imagina, eu acho que o importante é nós estarmos em constante autoanálise, estás a ver, do que está a acontecer, para sabermos também o que é preciso fazer. E o meu trabalho é um bocado também cortar este autopilot que o pessoal às vezes entra de acordar, comer, treinar, dormir e então não, pensar um bocado o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a fazer bem, o que é que se calhar devíamos fazer diferente. Pronto, e nesse sentido acho que consigo ajudá-los. Ok. A mesma pergunta que, neste caso, tive para a equipa. Quais foram as primeiras ou as principais barreiras, porque elas certamente existiram, não é? Quais foram as principais barreiras, neste caso com a malta de CS, não é? Porque nós queremos é saber qual foi as principais barreiras aqui com a malta de CS, digamos assim, primeiro, conseguisse trabalhar decentemente ou minimamente, digamos assim. Olha, a relação cliente-psicólogo é... E numa organização, porque lá está, se fosse um caso de ser o cliente a procurar o psicólogo, é diferente, porque ele efetivamente quer ser ajudado e ele é que procurou, não é, ter aquela sessão. Aqui é como a Story estava a dizer, vai quem quer, mas tens de ir. E eu acho que eles sentiam um bocado assim de início, não é? Mais o tenho de ir. E então,
Pronto, claro que é complicado, até porque, como estava a dizer há pouco, também eu própria estava a aprender, para eles eu também era assim um ser estranho, se calhar, e então foi uma relação que teve de ser construída, mas isso como todas as relações terapêuticas, estás a ver? Pronto, então teve de se construir esta relação e teve que se ir partindo alguns muros, porque efetivamente havia algumas barreiras de, não é? Como é que isto que o Story estava a dizer ainda há pouco, eu não sei se ouviu, não sei se foi da primeira vez que ele te respondeu, de ter alguém para falar das coisas da cabeça e não sei o quê. Eu acho que o pessoal fica um bocado, tipo, o que é que eu vou falar agora, que problemas é que eu tenho, e eu acho que é um bocado receio de nós também mergulharmos em nós, ou agora vou falar de emoções, voltar aqui todo... e não tem de ser assim, eu pelo menos tento que não seja dessa forma, não é uma conversa, não estamos ali numa alta definição, o que é que dizem os teus olhos, não é? Mas acabamos por falar de uma forma descontraída de assuntos sérios e que efetivamente têm que ser falados e que ajuda, nem que seja só o falar, o deitar cá para fora, nas sessões. Às vezes acontece, se calhar, de ser mais eu a falar do que vocês, mas são os jogadores que falam. E eu só coloco ali perguntas e os jogadores que falem sobre o que estão a sentir. Ok, falaste numa alta definição. Tens algum ranking de quem é o jogador que chora mais, digamos assim, nas sessões? Ou alguma coisa que nos possas dizer? Já que falaste tanto de emoções, algum que está lá? Se calhar fazemos uma pergunta diferente e depois podemos ir a essa. Ok. Que é, qual é o jogador mais difícil de lidar? Ui. E eu sei que tu sabes essa ensaiado, resposta. Nada ensaiado, Sim, nada ensaiado. mas não é um jogador, é um manager e é o Marinhas. Okay. Ei. Pronto. Pois. Marinhas, desculpa. Pois, essa já esperávamos, não é? Acho que toda a gente, mesmo no chat, toda a gente já esperava. Já que não podemos falar, pois realmente também existe aqui a questão confidencial, não é? Que tu não podes nos abrir muito o jogo, não é? Mas estávamos a falar aqui da questão de psicologia e tudo mais. Quando é que tu achas que conseguiste realmente começar a ter algum impacto, não é? Porque como existiram algumas barreiras, certamente no início tu também se calhar ficavas um bocado frustrada, não? De não conseguir chegar tanto a ele. Sim. É assim, o trabalho do psicólogo é sempre, eu acho que se faz acompanhar sempre de uma micro-angustiazinha, sabes? Eu acho que em todas as áreas da psicologia. Mas eu comecei a sentir que tinha impacto a partir do momento... Bem, a organização também começou a crescer, começamos a ter outras equipas, eu tinha mais feedback direto dessas equipas também, e atenção, imagina, eu também com a equipa de CS, houve logo coisas que eu aprendi, ok, tendo depois uma outra equipa, vou fazer as coisas de forma diferente, e o resultado também acabou por ser diferente e mais rápido, mais eficiente. Mas eu, falando por mim, foi quando comecei a receber esse feedback dos próprios jogadores e managers e treinadores de que efetivamente as coisas estavam a resultar, estavam a funcionar, e aí pronto, também fui ganhando mais confiança no que estava a fazer. Sim, e eu acho que um impacto que ela acaba por ter, ou até uma consequência do trabalho dela, é mesmo... O que eu quero dizer com isto é, vamos imaginar que ela está a trabalhar mais que a equipa de CS e a equipa de Valorant até tem jogadores que são muito menos experientes e etc. Ela de alguma maneira também lhes consegue incutir toda a experiência ou parte da experiência que os jogadores de CS já passaram na vida deles e evitar que eles vão por determinados caminhos e evitar alguns erros. Não é só, digamos... dar-lhes algumas ferramentas, é também prevenir, sim, acima de tudo. Sim, aliás, é muito melhor quando se consegue prevenir do que intervir. Eu tenho aqui sempre o Story, não me preocupo, eu tenho sempre o Story a rir-se para mim, Catarina, não me leves a mal, mas ele está sempre aqui. O Story está a ver o chat e está sempre a rir. E aos Esteves, é melhor parares por aí, também. Já, podem falar. Não, o Story também tem que falar, eu acho que estou aqui a monopolizar um bocado isto. Não, podem falar. Exato, prevenir, muito melhor do que ter que intervir propriamente, e sem dúvida, era o que eu estava a dizer há pouco, de ter aprendido muito com os jogadores. Eu aprendi muito com os jogadores de CS, acho que até, se calhar sem eles saberem ou se aperceberem disso, porque só o testemunho deles... Podes dizer com quem, Catarina? Aprendo com todos.
aprendo com todos. Não, Agora, mas ele quer saber com obviamente quem é que aprendes mais. É isso que ele quer Não, saber. não, eu aprendo com todos coisas diferentes e ainda bem. Mas os jogadores, obviamente que os jogadores com mais experiência, sei lá, mostraram muita coisa. O Story não está a O que é que- concordar, acho eu. O que é que queres dizer com o Story? Exato, o que é que tu. O que é que aprendeste com o Muto e com o Roman? Ele está a brincar contigo. Eles têm toda uma bagagem, eles têm toda uma bagagem que depois me ajuda nisto da prevenção. Ah, ok. Com Valorant e assim, tu também aprendes com eles. E eles contigo. Eu Muito. acho que, O que não fazer? Eu, Sim, mas imagina, Também, nem que seja isso isso, também é porque aprender, como é óbvio, e acho que o Roman e o Muto não têm que levar a mal. E eles começaram a jogar numa altura totalmente diferente da que tu começaste a jogar eles e próprios jogam o há muito mais reconhecem. tempo. Se calhar já tiveram vícios que hoje em dia já não têm, tiveram métodos de treino que hoje em dia já não têm e pronto, mas eles também tiveram, não é? Permitiram evoluir de uma maneira, não é? Mas eles são os E, primeiros e a acredito reconhecer isso. que tu estás a fazer essa cara, mas eu Qual lembro, cara? eu lembro perfeitamente que um dos motivos que quiseste ir para o show era para jogar com o Mute. Ei, Então, estavas a mascarar Olha, já. então- já agora é uma boa questão. Tu tinhas acabado de garantir a qualificação para a EPL, não é? Tinhas digamos, uma equipa que tinha vencido também a MLP, tinha vencido a SL e voltas ao só. Quais os motivos, não é? Ou se é que nos podes dizer quais é o porquê da troca deste projeto? Porque tu realmente estavas com os teus, não é? Estavas com. Não foste Sim. o único, também trouxeste desta vez o Jerks, não é? Não, eu acho que. Imagina, eu queria uma coisa mais consistente a nível internacional. E. Opá, a qualificação para a FPL a mim significava-me pouco porque podia ser a primeira e última vez que íamos lá pisar e esse não é o meu objetivo. Eu quero chegar lá e ficar. Opá, e eu acho que a minha escolha foi muito baseada nisso e sei que o pessoal provavelmente queria que tivéssemos continuado juntos, mas foi o que eu achei melhor para a minha carreira e foi o que eu fiz. Também concordas com as pessoas que dizem que tu tens um plano em marcha que é montar essa equipa no só? É que aos poucos ela está a Estão acontecer. certos. Estão certo? Estão certos. Plano maquiavélico. Estão certos. E já agora, também entrando um bocadinho, porque também não podemos negar, não é? Nesta altura os só passam se calhar a melhor fase, digamos, em nível de termos de equipa. Fala-nos um bocadinho sobre isso, não é? Qualificação para o Major, qualificação para a Blast, fala-nos um bocadinho também Story. Vou-te falar, Carlos. Fala-me. Primeiro, a qualificação para o Major era o principal objetivo da equipa e da organização e eu acho que o esforço de todos e o trabalho de todos conseguiu-se cumprir. Pá, claro que ali o RMR já parecia a mesma coisa, não é? Pensavas? 3-2, pumba. Pois, como é que foi aquele primeiro dia, não é? Também a Catarina, e também poderá falar daqui a pouco, como é que foi aquele primeiro dia, porque o desastre estava montado, não é? O primeiro dia foi jogar, voltar para os quartos e... Não, estou a brincar, calma. Não é o que dizem, não é o que dizem. Jogámos, depois voltámos, tivemos uma longa conversa. Depois Eu preparamos o vou jogo. já interromper aí. Ok, Eu já acho me que interrompeu. a PGL teve uma má organização de primeiro dia. Quero já dizer isto. Porque nós jogámos contra Virtus, fomos obrigados a ir ao hotel. Chegámos ao hotel, passado uma hora tivemos de voltar para os estúdios. Eu acho que isso também ajudou a que nós estivéssemos mais cansados no jogo contra Nine Pandas. Isto não é uma desculpa, atenção, mas acho que foi uma má organização. Nunca tinha visto isso num RMR e acho que acabou por nos prejudicar. Também não Agora gostei. vou deixar o Story retomar. Fala-nos lá desse primeiro dia, anda lá. Ok, o primeiro dia. Então, jogámos contra a BP e eles já têm o nosso número. Tipo, aquele já parece impossível ganhar, mas nós um dia vamos lhes ganhar. É questão de tempo. Em treinos tem conseguido, ao menos? Se é treinos é melhor de falar, o que é que acontece? Pois. Treinos é feio. Mas eu ouvi o Kerrigan a falar e eu... Por mim já é na boa os treinos, tipo, já não importa para nada.
Ok. Ele diz que quando perde os treinos todos é quando ganha. Estás a ver? Ok. Tá Estás a bem. ver? Como as coisas às vezes não parecem ser. Avança. E por Pronto. acaso eu concordo um bocadinho contigo. Eu lembro-me do RMR que nós jogámos em Malta, penso que foi o RMR da SL. Mas antes de ir para lá, eu acho que nós também fomos com uma confiança que iríamos passar. Nós andávamos a primeiro. destruir toda a gente. O primeiro. Sim. Nós estávamos a destruir toda a gente nos treinos. Posso dizer, nós no primeiro, nós estávamos sempre a destruir os heróicos nos treinos. Fomos jogar contra eles, levámos uma massa, a partir daí nunca mais lhes ganhamos nos treinos. Estás a ver como as coisas mudam de figura assim rápido? Isto é um troll. Adiante, perdeste Ok, contra o pronto. BP. Perdemos para outra BP, estávamos tristes, mas sabíamos que o adversário era complicado. Depois, Nine Pandas, imagina, claro que os resultados na net, nós íamos naquela que... Sentes que a vossa equipa é mais forte na net? Yeah. Não, não, É não? calma, apanhaste-me desprevenido. Esta daqui é. Esta daqui Essa queria-te foi muito apanhar. rápida, calma. Esta queria-te apanhar. Não. Eu acho que. Eu acho e achávamos que éramos superiores a eles, só que eles começaram a fazer táticas, a encaixar todas as rondas e depois nós chegamos a um ponto que era descontrole total e já não havia para onde pegar o jogo. Depois perdemos. E é o que eu quero saber, o que é que se passou depois, que é o que toda a gente quer saber. Aquele 0-2, toda a gente, acho que já nem acender velas chegava, não é? Uhum. Ou fazer promessas de idas a Fátima a pé. O que é que se passou naquela noite? Ou o que é que se passaram nas próximas horas? Depois de Pronto. Nine Pandas. Então eu vou-te dizer. Hum. É mais uma coisa muito boa ter uma psicóloga. Porque ali ninguém queria falar. Estás a perceber? Ninguém queria falar e falámos. E a atitude mudou. Temos falado uns com os outros e tal. Estás a ver? Uhum. E depois já se viu uma atitude mais de ganhar. Tipo, já sabíamos que íamos ganhar todos os jogos que íamos jogar. Ok, Diz antes de lá. passarmos para a Catarina, já agora, porque é que a atitude só mudou quando vão para o 0-2? Queres castigar alguém? Queres dizer que quem é o culpado disso, ao menos? Posso culpar quem tu quiseres. Tu é que atribui um culpado só. Pode ser um muto. Pronto, então o culpado é o Mute por a atitude só mudar após 0-2. Catarina, fala-nos um bocadinho porque já vemos que aqui do João não vamos sacar muito, não é? Ele vai-nos trollar o Não estou a programa trollar todo. nada. Estou a falar sério. O que é que aconteceu naquela prac room, digamos assim? O que é que se passou? O que é que nos podes contar? Porque se calhar também não queres contar muito ou não podes contar muito. Porque um 0-2, não é? Acho eu que ninguém andava lá com muita vontade de conversas ou com muitos sorrisos, digamos. Pois, é assim, aquilo depois desse 02, o pessoal aquilo estava ali um ambiente pesado, não era? Toda a gente calada, mas era um silêncio muito ruidoso, sabes? Aquelas cabeças estavam ali, dava para perceber que estava toda a gente aos berros ali dentro. E então, bem, acho que demos tempo para toda a gente digerir esse 02, que também é preciso, ok? Não vamos estar a fingir, não, 02, não vou e tal, porque isso também é errado, às vezes achar que, não é? O pessoal não tem que sentir-se chateado ou frustrado, ou etc. Portanto, o pessoal teve o seu momento, estávamos todos um bocado destruídos e depois de jantar, alimentados e tal, voltamos para a prac room e sim, não havia muita vontade de conversar, mas pronto, é esse o meu papel, imagina, é desbloquear estas conversas, no fundo, porque quem falou, nós estivemos ali ainda bastante tempo e foram os jogadores, tiveram a trocar feedback, a falar sobre o que é que sentiram no jogo e depois ali desarmamos-nos um bocado, que também é preciso saber o que é que vai na cabeça de cada um, não tentar adivinhar, porque se não conversássemos o que é que ia acontecer? Não ia haver muita vontade, creio eu, de estar ali muito tempo na prac room, iam dormir e no dia a seguir cada um na sua e depois o que é que acontece? O que não fosse conversado naquela sala ia surgir a vozinha durante o jogo contra...
Sim, contra os NIPA. Então, o que nós fizemos ali foi deitar tudo cá para fora, falar uns com os outros, entendermos uns aos outros, alinhar a expectativa de toda a gente para o dia a seguir. Pusemos-nos a todos na mesma página e lá está. Eu e o Joaquim comentamos quando saímos dali, porque imagina, quando nós entramos naquela sala, aquela sala era completamente diferente de quando saímos, porque o pessoal já estava muito mais focado na solução. Isso é que é importante. Imagina, nós estivemos a explorar um bocado então o que é que foi o problema, o que é que nos bloqueou, o que é que aconteceu, para depois então nos focarmos na solução. E foi muito isso, então estava toda a gente disposta e com vontade de realmente procurar uma solução para o dia seguinte, e estavam as duplas e o pessoal também individualmente a tentar perceber o que é que era preciso trabalhar para no dia a seguir apresentarmos uma cara diferente. E foi isso que aconteceu. Sim, uma das coisas que eu senti, comparado, por exemplo, com o RMR da Blast, é que pronto, na Blast eu acho que nós perdemos contra a VP, depois perdemos contra a Mouse, se não me engano. Então, de alguma maneira as pessoas até olhavam e diziam, pronto, são derrotas que até são esperadas, e se calhar até os próprios jogadores olharam e conseguiam perceber melhor as derrotas. Mas a verdade é que neste primeiro dia, e acho que foram em dias diferentes também, por acaso, mas neste primeiro dia nós de repente perdemos o mapa contra Nine Pandas que nós sempre ganhamos. E acho que isso teve mais peso do que o que deveria ter, não é? Mas também acho que nós lidámos com isso bem. Eu acho que no último episódio que lançámos, até o Marinhas diz isso, que é um jogo que acontece em 1000. Eu quero acreditar pronto, que foi mesmo isso que aconteceu, como é óbvio. E acho que acabamos por provar, não é? Porque a seguir ninguém nos meteu mais de 6 rondas, se não me engano, em 6 mapas. E isso é muito positivo. Mas uma das melhores sensações que eu tive nos dias seguintes foi, de facto, sair da Prague Room no fim do dia e de alguma maneira o trabalho que a equipa estava a fazer transmitia uma confiança e transmitia que nós no dia seguinte iríamos ganhar de qualquer das maneiras, porque estava toda a gente empenhada, estavam as duplas a trabalhar que tinha a ser trabalhado, e foi algo que até podia acontecer nos outros RMRs ou na EPL, por aí. Mas o ambiente era diferente, estava muito mais descontraído, estavam confiantes, os colegas confiavam um no outro, e isso é muito importante, falavam, comunicavam, e acho que isso fez a diferença toda. Eu acompanhei-os em todos os torneios que eles foram, acho que nunca faltei a nenhum, e o que se viveu na Prague Room nessas 3 noites foi... eu gostava de conseguir reproduzir o que senti, de alguma maneira. É difícil. Também é difícil mostrar porque nós não pusemos isso no último episódio. Foi algo que quisemos guardar, pronto, porque era um momento mais íntimo, vamos dizer assim, da equipa. Mas, vou usar uma vírgula a norte, foi do caralho. Toma. Por isso, foi muito fixe. Ok. Já agora, também, chutamos a bola para o Story. Story, toda a gente, ou pelo menos muitas das vezes, tens os colegas de equipa, também o Bruno, e muitas vezes fala-se de ti, que as pessoas olham para ti e veem que tu és o AWP, não é? És teoricamente o que compra a arma mais cara, ou que pede a arma mais cara dentro do jogo, mas dizem que também tens uma voz muito forte dentro do que se pede nas causas da equipa. Como é que é ser, se calhar, ou ser o mais jovem, e como é que é isto também, começar a ter a moral e puxar da palavra e comandar aqui as tropas, porque toda a gente sabe que dar uma cal tem responsabilidade, ou pelo menos querer ter algum peso dentro do jogo, digamos assim. Como é que é isto? Não queres dizer? Sei lá, tipo, é uma cena natural minha, não foi propriamente ninguém a ensinar-me ou... Então vamos pensar de outra vamos forma. lá então. Vamos pensar de outra Vamos forma. lá. Nós tivemos o Christopher, não é, que decidiu tirar umas férias. Ok, Como é que foi comandar o só, digamos assim, que acho que é Terrível. mais fácil desta forma? terrível. Estou a Terrível. falar sério, Mas terrível. porquê? Porque tinha-me que estar a preocupar com tudo. Isso é terrível.
Tu achas que o facto. Eu tenho quase certeza que sim, mas o facto de pronto, o Muto tirou essa folga e antes de tudo tu assumiste o papel sem problema e isso também mostrou maturidade da tua parte. Mas o que é que sentes que isso te acrescentou de alguma maneira? Além de valorizar o trabalho que o Muto fazia pela equipa. Imagina, acho que não mudou muito. Eu simplesmente aprendi que é um trabalho que dá muito trabalho e Que te consome, então, Yeah. se calhar. desgasta muito porque basicamente és tu que vais ter que pensar o que é que realmente está a correr mal, como é que vamos mudar, como é que vamos abordar este jogo e querendo ou não isso pesa muito e perde-te muito tempo e opá, sei lá, ser IGL depois desta experiência é algo que eu quase que já tiro da minha cabeça de ser e o que eu gosto é mandar uns bitites, pronto, é o que eu curto. E se bater certo, tudo bem. Se Yeah. não bater, olha, A culpa é do outro. O Miguel que se amém, não é? Quem está de fora não sabe o que é que está a falar. Pois é bem visto, bem pensado, assim, tá difícil. Já agora, então, mas as pessoas olham para ti e até acreditam que tu possas ser num futuro assim, digamos, longínquo, não é? Que possas ser um AWP-IGL depois de parte ou Não achas que ainda te parece. falta um bocadinho, Não me parece. não te parece? Não. Só se for mesmo fim de carreira. Talvez. Fim de carreira dirias 30 anos? Diria 30 anos. Ok, 30 anos. Eu por acaso discordo um bocado da história. Eu acho que ele tem elementos que o podem vir a tornar um bom IGL. Com isto, quero que o Muto fique aqui muitos mais anos, atenção. Mas acho que ele tem qualidades que o podem tornar um bom IGL. E ele não estava no nosso jantar, mas até falámos um bocadinho sobre isso. Eu olho para ele e vejo. Isto, se calhar o chat vai se rir bastante, e ele ainda mais. Mas eu vejo uma pessoa até parecida com o Cadian e assim. Igual ao Kaden. Sério? Então se calhar ainda vais ter o teu momento de comentador e depois voltas a jogar, não é? Se Acaba- calhar é Talvez. isso que lhe falta. pá. Sim. Já agora, malta do chat, se vocês quiserem colocar alguma questão para o Story. Para o Story já estão a ver que não dá muito, Dá, não dá muito dá. para colocar as questões, mas para a Catarina, estejam à vontade. Já agora, Catarina, não sei se conheces a fama do nosso chat da Twitch, não é? O nosso chat da Twitch é um bocadinho tóxico, digamos assim, de vez em quando, nem sempre. Eles também às vezes também sabem ser carinhosos, mas Sim, sim. tu, que vamos considerar a psicóloga dos esportes portugues, não é? É alguém que... Achas que consegues Obrigada. curar o nosso chat da Twitch em Portugal ou achas que Consigo, curar. curar esta malta toda? Ou Não, só já os agora, primeiro- tu costumas dar uma atenção ao chat, perceber também, porque Ah, quer queiramos, quer não, é uma pressão que cai sempre por cima Pois dos é, jogadores, sim. não é? Eu por Sim. acaso acho que me lembro do início da Catarina e até acho que tu chegaste a ver o chat e a comentar que aquilo não era nada fixe. Sim. E eu confesso que agora não vejo muito. Sei que há jogadores que gostam de ler e tal, não sei até que ponto é que isso ajuda. O Michel curte. Mas é assim, em relação a poder curar o chat, nós só ajudamos quem quer ser ajudado. Aliás, o primeiro passo é reconhecer que existe um problema. E então acho que o pessoal, se acha que está bem a fazer esses comentários, dificilmente consegue mudar isso. Mas sem dúvida que não deveriam fazer, até porque uma das coisas que eu me apercebi a ler os comentários do chat é que o pessoal não faz a mínima ideia do que é que está a falar. Ok. Portanto, pronto, vale o que vale. Sim, eu acho e que os eu jogadores acho também que têm que ter essa noção. sim, os jogadores têm que ter essa noção, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o pessoal, acima de tudo, devia começar a pensar no impacto que isso pode ter na pessoa que está do outro lado. Quer no chat da Twitch, quer no Twitter, pronto, e por aí. Mas isso é algo que não somos nós com este podcast que não vamos resolver isto, não é? Pronto, cabe a cada um. Infelizmente, mas é isso, cabe a cada um, ou seja, tu tens de reconhecer que não tem nexo nenhum, obviamente, fazer esse tipo de comentários. O que é que ganhas e que tipo qual é o impacto, qual é o teu objetivo com isso, o que é que tu achas que vai trazer ao outro lado. Mas pronto.
O pessoal gosta de perder Eh, tempo com isso. Também tu, Catarina, tens acesso, como é evidente, às comunicações deles, provavelmente todos os treinos, todos os oficiais. Como é que é ouvir aquela rapaziada? No início, provavelmente nem percebias metade do que é que eles diziam, digo eu. Olha, sim, é verdade. Sim, olha, isso foi. Falavas das barreiras há bocado e essa é uma, por acaso, que eu tive de aprender um bocado a língua deles, não é? E no início eu lembro-me até de querer, assim, um bocado, intervenção e tal, terapia cognitiva comportamental e coisas, e esse tipo de vocabulário não vais com isso para cima dos jogadores, porque isso ainda te afasta mais. Portanto, tentar aproximar um bocado esse tipo de linguagem. Eu não falo CSCs, não é? Esses termos é mais com eles. Mas é muito divertido estar com eles no TeamSpeak, ouvi-los e pronto. Estavas a perguntar da Mas rapaziada. e já Fora, agora também, fora do. e já agora, já jogas CS? Conseguiram-te converter? Não, Tens eu ido uns tentei. duos com Marinhas, alguma coisa, tens conseguido? Ou Não. não queres tocar no Counter-Strike? Não, eu instalei o jogo e pus-me a jogar o jogo, mas é assim, ainda por cima de todos os dias a ver este pessoal a jogar, quer dizer, eu Joga-se nem muito. eles jogam, Estás louco, ok? jogam muito, eu nem de perto nem de longe, não é? Ok. Coitados. Então CS não é contigo. Só falavas um bocadinho de há bocado das outras equipas, não é? Que não podemos também nos esquecer que o só tem as outras equipas, não é? Os Muitas. outros jogos, não é? Não é o CS, é os outros jogos. Achas que é mais. Não é mais fácil, mas notas. Como é que eu vou dizer? Achas que os jogadores são os mesmos, digamos assim? Porquê? Porque o jogo difere, mas a mentalidade competitiva está lá, digamos, os problemas dos jogadores é os mesmos, digamos assim, porque são jogos de equipas. Digo eu que os problemas vão todos ser mais ou menos Sim, idênticos, não é? sim. Claro Eu que as pessoas são só, diferentes. só para fazer aqui um reparo, a Catarina de facto acompanha a equipa CS, mas neste momento só está acompanhada duas equipas, que é a equipa CS e o Valorant. Ainda não conseguimos introduzir lá a equipa de League of Legends, porque a verdade é que quando iniciámos este projeto, as duas equipas, a de CS e a de Valorant, entraram em fases de competição pronto, que necessitavam da Catarina a full time, principalmente agora a de CS, não é? Com estas conquistas que temos tido, mas futuramente pronto, é algo que já está planeado. Até porque nós não queremos ficar por aqui com estas três divisões. E agora se calhar deixo responder e eu fiz essa intervenção porque pronto, ela só consegue mesmo dar feedback então Sim, do sim, Valorant sim, e CS. Sim, há muitas semelhanças, porque uma equipa é uma equipa e há muita coisa que é transversal a todas elas e o jogo tem muitas diferenças, mas também tem muitas semelhanças e tu precisas de ter a mentalidade vencedora, estás num contexto competitivo, portanto tudo isso aproxima os desafios das equipas e há muitas coisas que acontecem de igual forma em ambas as equipas neste momento, Valorant e CS. Agora são desafios em timings diferentes, entendes? Não quer dizer que estejam, ou seja, cada equipa é uma equipa, lá está, e os desafios são diferentes, mas há muita coisa que eu já vivi na equipa de CS que posso estar a vivenciar na equipa de Valorant e vice-versa. Até porque lá está, como eu disse, às vezes isto parece assim ser um bocado cíclico. As fases das equipas, às vezes andam para a frente e para trás. Se calhar foi um bocado confusa. Ok. Mas sim, encontro semelhanças em ambas as equipas. Temos também aqui uma questão. Temos uma para o Joaquim, mas não vamos passar já a essa. Esta vai direta para a Catarina. E provavelmente é por causa de um influencer que vocês tenham no Só. Perguntaram se tu também se tens sessões com os influencers do Só. Eu aqui vou já intervir, eu acho que não é por causa dele. Porque por acaso até já aconteceu de procurarem esse tipo de conversas com a Catarina no passado, até acho que o Ed Shooter nem fazia parte da equipa antes, mas se calhar até eu não sei se seria bom a Catarina ter conversas com o Ed Shooter,
porque eu acho que curá-lo seria mau para o Shaw. Eu gosto que o Ed Shooter continue como está. Doente? Doente? Assim, é um bom doente. Como diz o Kappa, eu já me esqueci o que o Kappa disse, Eu- mas o Kappa na última stream dele disse que era uma doença boa. Já não lembro o que é que foi. São os doentes a dançar à volta da fogueira e eles andam lá todos contentes. Estão lá concentrados naquilo e não saem dali. Mas sim, aí concordo. É uma boa comunidade doente e ele é um bom doente. Para fazermos aqui o gosto ao chá também, para vocês verem que nós estamos atentos. Colocaram aqui algumas questões, neste caso uma questão para o Joaquim, que é por causa do projeto do estádio. Eu sei que estou aqui a cortar um bocadinho os assuntos, mas também depois voltamos aqui aos nossos convidados. O que é que vai ser do estádio? Porque tínhamos aqui o Lucas, se não estou errado, acho que era o Lucas, queria saber um bocadinho o que é que se pode esperar do estádio e se é mais para a comunidade, mais para o profissional, quais são as ideias e se podes desvendar um bocadinho também do que é que se espera dele. É assim, o estádio vai ter sempre as duas vertentes. Vai ser um centro de treino para as nossas equipas, em que elas vão ter que começar a estar muito mais presencialmente no local a jogar. Olha, o Só já está a olhar para mim e já se está a rir. Eu é na boa. Ele também vive perto de Gaia, por isso é tranquilo. Mas até porque eu acho que os momentos em equipa são muito importantes para o crescimento da mesma. E tendo as condições todas, faz todo sentido. Depois, relativamente à parte da comunidade, como é óbvio, nós vamos, e é algo que nós agora só vamos ter que nos estruturar para conseguir, de facto, fazer um bom trabalho, que acho que já fizemos no passado, mas que devemos dar um step up, que é, de facto, como é que nós podemos trabalhar a comunidade de CS2 em Portugal e ajudar que ela cresça de alguma maneira. E como é óbvio, o estádio vai fazer parte... ou vai entrar nesse planeamento e vai servir de base para ter atividades para toda a comunidade, não só de CS, mas também de Valorant e de LoL, isto se a Riot permitir, como é óbvio, mas acho que sim, acho que vai ser sempre importante para a comunidade, nem que seja para o simples facto das pessoas se conhecerem. Eu lembro-me quando eu tinha 16, 17, 18 anos, naquela altura os videojogos até eram vistos como como algo muito mais negativo, quase como se fosse uma droga, de alguma maneira. Olha, és drogado, és ladrão, mas não. Mas foi nos videojogos que eu conheci muitos dos meus amigos e que vivi muitas experiências espetaculares e que fizeram de mim a pessoa que sou hoje, de alguma maneira. Bom, já agora, também antes de voltarmos aqui à malta dos convidados, toda a gente fala, não é? O Só Bom a Major é a primeira organização portuguesa a conquistar isto, não é? O que é que vai ser feito do Sticker Money? Só já tem algum... Só dinheiro. Só dinheiro. O que é que... Tem alguma coisa já planeada para isso? Queres falar de algo? Sim, eu posso... Nós não temos a 100% o que é que vai ser feito com isso, porque de alguma maneira ainda não sabemos qual é a verba total que vamos receber. Mas uma das coisas que eu vos posso garantir é que temos uma preocupação muito grande de como é que vamos gerir esse dinheiro. O que eu vos posso dizer é que, pronto, dois principais objetivos: melhorar as condições de facto da equipa de CS2 ao máximo que pudermos, para conseguirmos manter neste tier de torneios. Isso é que é falar. Porque a verdade é que muita gente diz: já fizemos o mais difícil que é lá estar. Não, nós não fizemos o mais difícil. O mais difícil não é chegar lá, o mais difícil é mantermos-nos lá e manter o projeto sustentável com uma equipa a jogar esses torneios vai ser um desafio enorme. E pronto, nós, se de facto queremos que as coisas evoluam, vamos ter que trabalhar em prol disso. Não vai ser só a equipa em si, mas também todo o staff. A segunda é, de facto, estruturar toda a equipa staff de outra maneira, porque a verdade é que nós, ao longo destes últimos 4 anos, temos dado tudo de nós e somos poucos para o trabalho que temos vindo a fazer. Cada vez somos mais, não é? Temos feito muito mais conteúdo do YouTube e isso é devido a termos contratado mais pessoas para essa área, inclusive a Raquel, que o chat adora, está aí a comentar. Mas também outras áreas
internas, como a parte de sponsorship, acabámos de contratar mais uma pessoa para se dedicar a parcerias. Pronto, nós vamos ter que estruturar a organização de uma maneira muito mais profissional, permitir que toda a gente trabalhe de uma maneira muito mais folgada e isso também é um dos objetivos. Depois a terceira, pronto, eu tenho muita regra de se foi o CS2 que deu o dinheiro vai para CS2, não vai para LoL, nem vai para Valorant. Eu até acho que ontem num vídeo do Shaw alguém me dirigiu essa pergunta. Portanto, o que eu vos posso dizer é que melhorar as condições de CS2, melhorar a estrutura do Shaw enquanto staff e depois vai ser investir de facto na comunidade CS2, permitir que desenvolver talentos. Muita gente fala de academias, sim, isso está no nosso plano, porque a verdade é que pronto, nós falámos da escassa do número de jogadores que jogam com AWP, por exemplo, não há muitos AWPs, então se calhar vamos ter que criar AWPs. Mas o que eu quero dizer é que nós provavelmente sim, vamos voltar a ter uma academia muito diferente do formato em que tivemos a primeira, porque será para uns jogadores provavelmente mais jovens. Achamos que há aí uma geração que ainda tem muito para dar, então não faz sentido estar a criar uma academia à volta desses jogadores. Mas depois, pronto, é manter a divisão de CS2 sustentável e apostar na academia, provavelmente mais torneios, mais atividades no nosso Class Face It, um bocadinho por aí. Já agora, já a data para a abertura do estádio? Assim, eu tenho o objetivo de o abrir ainda no primeiro semestre deste ano. E é viável. Mas não vai acontecer. Eu não sei Correto. se... Eu não quero dizer se vai acontecer ou não. A verdade é que nós de repente encontramos-nos aqui numa situação que não estávamos à espera de estar a vivê-la, mas ainda bem que a estamos a viver, que é a conquista de um lugar no Major e a conquista deste spot na Blast. E isto pode vir aqui a complicar um bocadinho, ou melhor, as nossas prioridades de repente podem-se mudar, porque foi o que eu acabei de dizer, nós ainda não temos a estrutura para conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo. Então se calhar podemos desviar algumas atenções para esses momentos e tirar as forças de, pronto, vamos mesmo abrir a academia nestes primeiros 6 meses. Porque ainda não temos a estrutura, futuramente, como é óbvio, agora temos mais capacidade para ter. Ok. Falando também do Major, não é? Porque Vamos lá. o Sticker Money não vai só para a organização, também vai para o jogador. Já pensaste o que é que poderás fazer com este dinheiro? Já falaste com os teus bros, não é? Porque vocês conseguiram, esta é a verdade. Os miúdos que antigamente andaram nos Rino, na Fora do Windows, chegaram lá, conseguiram lá chegar, não foi só os velhotes. Vocês já falaram entre vocês, comprar uma casa, fazer alguma coisa, juntarem-se os três? Como é que... Ui, já estás a pensaram? maluco. Diz-me o que é que, já agora, porque isto é algo, não é? Espera-se que seja uma entrada boa de dinheiro para vocês também, e vocês são miúdos, ou são jovens, digamos assim, miúdos no bom sentido. Já pensaste o que é que farás com esse dinheiro ou não? Não, capa. Ainda Ainda vai demorar a vir. Há tempo para tudo. Agora Major, depois Blast, depois é férias. E nas férias é que ele se As gasta. férias vê-se. Já Tá-se reparei. bem. Não, mas essa pergunta é interessante, ele está a responder assim... Entra lá, mas tu sabes o que é que eu quero dizer. Mas é a realidade. Não pensei muito bem o que vou fazer o dinheiro. Sim, mas isto não é negativo. Eu espero que os nossos jogadores e todos os jogadores que alcançam isto pela primeira vez que não sentem que chegaram ao topo da sua Sim. carreira, que agora é que agora é que, como é que se diz, agora é que vai for. Porque isso, pá, de longe. Agora é que eles têm que provar que de facto tiveram valor por lá chegar e um bocadinho aquilo que eu disse à equipa é para os jogadores. Manter lá é que é o mais difícil. Então acho que o esforço ainda tem que ser maior. Eu até acho que comentei isto com o Story e até acho que com o Mute a propósito de termos atingido esta vaga na Blast, que é isto agora vai depender, nós vamos ter que ter um bocadinho mais, ou esforçar-nos ainda mais um bocadinho para o Major, porque a verdade é que se calhar claro que os oficiais têm impacto e são muito importantes, principalmente oficiais deste calibre, mas a verdade é que nós perdemos alguns dias de treino que se calhar poderíamos estar a corrigir algumas coisas. Claro que os oficiais também servem para isso,
Mas nós agora temos que nos esforçar ainda mais para chegar lá e dar uma nova cara. Ok. Já agora também que tocaste na Blast, a Blast é a última qualificação que vocês conseguem. O formato era um formato, é aquele formato mata-morre. Acreditavas que era possível ou achas que o foco da equipa estava mais. Pá, nós estamos aqui a Blast, mas nós vamos para o Major, nós queremos focar, ou pá, o que vier bem. Vocês prepararam-se muito ou foi, olha, vamos com o que temos e com o que temos é possível ou não é possível? Imagina, eu acho que hoje em dia a gente está a conseguir evoluir muito mais rápido. Todos os nossos treinos são Mas muito mais. porquê? Porque mudamos assim um bocadinho as abordagens, estás a Nós ver? queremos saber é o porquê, não é? Não, Se- eu se acho é que possível. hoje em dia nós falamos muito mais sobre erros, como melhorar e, por exemplo, depois do RMR, então isso ainda foi mais. Foi-se fazendo mais. E E fazendo Nós- mais sentido, Yeah. realmente. nós, opá, eu posso dizer que, por exemplo, nós do Nuke contra o Liquid e contra a Cloud9, nós melhorámos logo algumas coisas. E eu acho que isso tem-nos facilitado muito a vida e a evolução parece que não estamos a estagnar. Eu acho que é o ponto mais importante para uma equipa continuar a evoluir, é não estagnar. E claro que tu olhando para as equipas não pensavas que conseguisses, não é? Porque a realidade é que Cloud9 ali no meio, ainda por cima do nosso lado da bracket, toda a gente pensava que eles iam passar, não é? Só que eu acho que a gente conseguiu aproveitar muito bem certos fatores, por exemplo, eles não terem um AWP, por exemplo, das Liquid, pronto, nós não aproveitámos disso, mas as Liquid tiveram uma situação muito complicada Sim, no RMR. do RMR e voltaram no dia anterior ao jogo. Claro que isso é muito complicado, tipo, é um cansaço extremo e até porque a Complexity também arrumou no primeiro jogo, Liquid, eu acho que todos sentiram, que os que vieram da América. Depois Cloud9, eu acho que foi um jogo espetacular da equipa, aproveitámos de tudo que tínhamos para aproveitar e erramos muito pouco. Depois, ok, eu acho que depois, com a confiança, mesmo que o Abigail tivesse jogado, nós íamos ganhar 2-0 de qualquer das formas. Ok. Ok, já agora também nós, a comunidade costuma falar um bocadinho também do estádio, o Joaquim já falou do estádio, acho que todos percebemos a importância. De maneira que tu és jogador e eu conheço pelo menos, conheço mais os mais velhos, o que é que achas que vai trazer o estádio para a vossa equipa? O que é que também te vês a fazer um bocadinho com o estádio, não é? Porque tu és jogador, mas podes ter outras responsabilidades. Como é que tu vias aqui que o contexto de história estádio ou equipa estádio, o que é que tu esperas? Imagina, o Nabo está sempre a dizer: nós temos de trabalhar escritório, nós temos de trabalhar escritório. E eu acho que, se calhar, com a vinda do estádio, a gente vai estar lá sempre metidos, provavelmente, não sei. Sempre é uma palavra forte. Sim, principalmente com o Muto, não é? Que ele não gosta de bootcamps. Já não sei, essa parte já não posso Já responder. estou aqui a queimar. Ele não gosta. Nós não fazemos bootcamps por causa do Muto. Ok. Estou a brincar, calma. Não é bem a sério. Por causa do Muto uma semana e por causa do Roma na outra. Yeah. Já percebemos. Estou a brincar, Ok. calma. Catarina, também falámos do estádio e agora sentes bastante diferença entre trabalhar a equipa online e depois também estar pessoalmente com eles? Achas que consegues atingir, entre aspas, melhores resultados numa conversa mais pessoal, neste caso? Sim, há diferença. Eu acho que presencialmente é sempre muito mais impactante e gostava de ter a oportunidade de trabalhar mais vezes com eles pessoalmente. Mas no online também dá para fazer muita coisa. Há jogadores que falamos com câmara e assim, há outros que não. O falar com câmara eu acho que também ajuda, porque estás ali a olhar. Já agora, isso é uma questão importante. Há equipas que adotaram mesmo essa obrigação de usar as câmaras nas reuniões. Sentes que existe uma diferença? Ou sentes que não? E depois também ouvir a opinião do Story. Não sei se vocês o fazem, provavelmente não fazem, não é? Nós Vocês- fazemos.
Não fazem Não, sessões. em sessões individual não, mas quando estamos a equipa toda fazemos. E eu gosto muito disso. Mas com a Catarina, Sim, no- sim. nas Mas, outras por questões acaso, não. Não, No nas start, outras não. Não, mas eu posso dar um exemplo. Nós na equipa Valorá fazemos as sessões de que não são com Catarina, As com, táticas com a câmara. com câmara. Para apanhar Isso- meninos isso- como tu que devem eu- estar em cima eu- da- Em Valorant, Eu não. sim, Sim. usam sempre a câmera, sim. Sim. E pronto, eu noto diferença. Mas, por exemplo, nós não usamos câmara, os dois, porque começamos a falar sem câmara, mas hoje em dia até se calhar era uma boa cena, amanhã a câmara. mas, Pois, amanhã tem que ser. mas lá está, não temos câmara e conseguimos grandes feitos, portanto, pá. Mas sim, é muito melhor presencialmente, estar com eles presencialmente, até porque depois também a equipa está junta e dá para trabalhar coisas. Isso sente-se também um bocado em torneios, por exemplo, no RMR. Uhum. Portanto, nós falamos de coisas em equipa e mesmo depois, como eles continuam juntos, continuam a falar do tema ou tocam em mais alguma coisa, em mais algum tópico. Portanto, eu acho que presencialmente faz diferença. Diria que sim. Ok. Eu estava aqui a ler estou aqui a ler os Não, comentários. era isso. O pessoal, se quiser fazer perguntas, é uma boa altura, porque Sim. nós, dentro de 20 minutos, vamos. Vamos à nossa Desligar. vida, vamos à nossa vida. Já Já agora, orientas. como é que funciona? Até tu falaste que amanhã tens sessão com o Story. Como é que funciona estes agendamentos? É uma vez por semana? Conta-nos. A malta quer saber os segredos, não é? Como é que funciona? Tu marcas existe com eles, segredo. marcam contigo? Como é que Não, funciona este sou agendamento? Existe alguma essencialmente- aplicação para não passarmos por Não. cima dos outros? Não, já por acaso já pensei nisso e até tentei através de um site fazer dessa forma, mas acho que era demasiado complexo. Isto temos que facilitar ao máximo o processo e então isto é tudo através do WhatsApp, na verdade. Eu mando-lhes mensagem às vezes com os dias que eu tenho disponível ao longo da semana, muitas vezes pergunto se no dia seguinte, depois do treino, há essa disponibilidade ou antes. Com os jogadores de CS tem que ser assim porque pá, as semanas são tão voláteis e muda muita coisa com jogos e vitórias Sim, e sim. derrotas, portanto como há essa variação é mais em cima do joelho, por assim dizer. Com a equipa de Valorant, como eles têm a agenda mais fixa, é mais fácil e acabo por ter já as sessões organizadas para a semana e o Sam também tem uma mão fixe nisso. Ok. Pronto. Eu não sei se queres fazer mais alguma pergunta ou se vais olhar para as perguntas do chat. Não ia fazer mais uma, mas que se houver pergunta do chat, mete. Não, se fosse. Malta, Imagina, se estiver encadeada nesta, faz. malta, não está encadeada nesta, mas há bocado nós falámos sobre os comentários. É bem do chat, bem um bocadinho do chat vou apanhar. Nós falámos há bocado dos comentários negativos que existem e tu, que provavelmente de vez em quando levas alguns, não é? Ui, No teu início, se calhar, quando entraste no sol levavas mais, provavelmente, porque vem substituir provavelmente o jogador com mais jeito que já houve em Portugal. mais jeito recebido. Talvez. Pô, é uma possibilidade, não é? Também a parte de ser AWP não facilita, não é? Por causa do outro velhadas, Yeah. depois também os só também tiveram o Stadodo. É sempre complicado. Tu ligas muito, costumas ler, não ligas, não te afeta, achas que se lixe isso, não estás atento? Tipo, ou és mas- daqueles que no início se calhar até olhava e aprendeu a conviver com isso? Imagina, quando vim para o show a primeira vez, eu nas equipas antes nem sabia o que era isso. Tipo, o pessoal não via os nossos jogos, não é? Uhum. Depois a primeira vez que venho para o show é quase um choque, está a ver? E claro que isso na altura provavelmente influenciou-me. Só que hoje em dia eu simplesmente não quero saber de nada. É só jogar. Ok. Tínhamos aqui também uma pergunta, neste caso para a Catarina, e se calhar também para o Joaquim, que é, na altura em que a Catarina entra, não é? Porque é que a Catarina entra, neste caso mais para o Joaquim, porque é que a Catarina entra e que valor é que achas que aportou para as equipas, digamos assim, para as equipas do Sol?
Sim, eu penso que respondi um bocadinho a isso no início do podcast. O objetivo, de facto, era dar melhores condições aos jogadores para eles conseguirem evoluir, lidar com algumas frustrações e, de alguma maneira, seguir o que algumas equipas que eram prós só um exemplo a nível internacional, seguir o que elas estavam a fazer e tentar encontrar a fórmula para termos mais sucesso dentro e fora do servidor também. Fora do servidor, noutros aspectos, como é óbvio. O que eu quero dizer com isto é que os jogadores estivessem bem fora do servidor para depois, quando estivessem lá dentro, conseguirem estar no seu máximo potencial. E eu acho que o impacto da Catarina está à vista. Primeiro, porque passaram 3 anos e ela ainda está a trabalhar connosco. Esse é o melhor índice. Mas também isso também tens o marinheiro, não é? Fogo, Também... Deus me livre. Isso, Deus me livre. Tudo bem, mas ela ainda não meteu a carta de demissão por causa dele, por isso para já está bem. Mas uma das coisas que nós fizemos, por exemplo, foi: ó Catarina, não precisas mais lidar com o marinheiro, a partir de agora podes lidar diretamente com os jogadores. E a partir desse momento, até os próprios jogadores começaram a ter mais sessões com ela e etc. Por Não. acaso, eu estou a falar a brincar e a falar a sério ao mesmo tempo, atenção. Ok. Também tínhamos aqui uma pergunta no chat, dirigida para ti, que foi uma que falámos ao bocado e poderemos enquadrá-la. A primeira era se o Joaquim chorou na Roménia, devido ao apuramento. Felizmente sou eu que pago ao videógrafo, então de alguma maneira nunca se vai saber. Ok. Mas eu posso dizer. Não, ok. então eu posso confirmar. Eu vou dizer só assim: só houve uma pessoa, se calhar 2. O Mário não chorou, pois não? Não, o Mário O não quer Mário, saber. pronto, não chorou. O Mário só queria filmar. O Mário só chorou por ter dividido quarto com o Marinhas. Eu hoje estou a cascar muito Marinhas porque estou aqui a ocupar o papel dele Acho que e, fazes bem. como devem perceber, não queria. Mas basicamente podemos fazer aqui um ranking de quem mais chorou, então. Então pronto, podemos também fazer já Então, que... e pode fazer o Story, porque o Story ganhou e disse: nós só passamos ao Major. Era a única coisa que ele dizia. Não sei porque é que vocês estão a chorar. Sim, por isso Story, e a Catarina também pode, não é? A Catarina, choraste. Ai não, se não chorou também. Poderíamos fazer aqui um top 3 de choro da equipa toda, não é? Já vemos com o Mário. Tipo, o Nabo é o primeiro. Ui, Nabo, Nabo- top 1 destacado. O Nabo chegou a Portugal, pesou-se e pesava menos 4 kg. Das lágrimas. Das lágrimas. Próximo. Roman. Ou Joaquim. Afinal, já Essa é disputada. é disputada. Achas que eu estou num segundo lugar disputado com o Roman? Yeah. Fogo. Não tinha noção. Depois, top 2, top 3 são esses dois. Pronto, tá Queres respondido. mais? Não, o Arroz também chorou um bocadinho. Deitou aquela lágrima assim só para molhar o rosto. Pá, eu por acaso disseram-me no outro dia na stream que o Roman só chorou porque viu o Estado a chorar no dia anterior. Será? Opá, Não sei, mas não- olhem, achas uma que é pessoa fake que choro? chorou, uma pessoa que chorou, o Marinhas chorou. Ei, eu não vi isso, acredito. O Marinhas tinha os olhos em lágrimas. Estou a falar a sério. ok. Ficamos aqui, malta. Afinal, e o Muto chorou? Já agora? Eu acho que o Muto deitou umas lágrimas, mas Eu muito não acho sei, que foi sou sincero. coisa Então, afinal, pouca. choraram todos. Não, eu acho só Tirando o Mário. não, o Jerks, Mário e Story. Acho que foram os Não, únicos Michel que não não chorou. choraram. O Michel O Michel- chorou. Michel a limpar Não, o uma Michel disse: lagrimazinha. eu não chorei, mas deitei uma lágrima no jogo contra o Nine Pandas. É que o Fernando Pandas Foi isso. Dava vontade de chorar, era. Dava vontade de chorar. Que não era brincadeira. Não, mas como devem entender, pelo menos para mim, olha, foi um momento, principalmente depois de que se passou na Roménia 2 anos antes, ou 1 ano antes, pá, foi um momento muito especial. Eu também chorei nesse momento, mas por outras razões, porque de facto senti que merecíamos ter passado dessa vez e estar a sermos impedidos de alcançar um Major da forma que fomos foi muito duro. Mas desta vez até acho que foi mais por todo o trabalho que a equipa colocou. Se calhar também tenho uma relação muito mais próxima com esta equipa, de alguma maneira, ou fomos a mais torneios juntos, provavelmente. Senti que foi mesmo especial. Ok. Bem, por aí. Malta do chat, últimas perguntas, já sabem, e não trolem com essas coisas do Eu Marinhas. tenho aqui uma pergunta para o Força. Story que fizeram, que, Ok, vamos lá ver. que foi pronto, uma pergunta que já fizeram também ao NAB, mas que a tua opinião em relação ao impacto do Sidox, então a entrada dele e o facto de quando ele entrou ter tido, não é nós começarmos de repente a ter melhores resultados.
Tipo, o Tiago é muito boa pessoa, estás a ver? Hum, Eu vou falar diretamente para ti, que é para tu perceberes. O ok. Tiago é muito boa pessoa. Uhum. E nós temos o Marinhas. Pois. Ou seja, tivemos de equilibrar de alguma forma. Sim, estou a perceber. Estás- É muito negativo e muito boa pessoa. E depois ajuda muito o Nabo. Ok. Ou seja, a nossa equipa levou um bolso gigante. Então ficou equilibrado tudo. Yeah. Ok. Eu, por acaso, aqui, esta questão do Marinhas ser negativo, nós às vezes dizemos isto na brincadeira, mas uma das coisas que ele também tem que ser elogiado por isso é que o Marinhas, hoje em dia nos torneios, tem uma atitude muito mais positiva. Posso E acho- confirmar. E acho que isso também é de valor. O que eu Ok. quero dizer é que não foram só os jogadores que evoluíram, acho que o próprio Marinhas, como manager, ele evoluiu bastante. Sem dúvida. Ele acredita em Deus agora? Ah, não. Estou a falar sério. Olha, uma pergunta para a Catarina. Como é que a Catarina reagiu a ser convidada para ser psicóloga numa equipa de esportes? Não é? Já disseste que não conhecias, mas provavelmente como é que foi? Se Olha, calhar- foi uma surpresa agradável, uma agradável surpresa, e ainda bem que o Joaquim me apresentou este mundo. Logo na altura, quando me falou de que é que se tratava, conquistou-me logo um bocado, e depois, obviamente, fui pesquisar, fui investigar, e, opa, e foi surpreendente, estou aqui outra vez, mas imagina, eu tinha um bocado aquele preconceito que eu acho que se tem de gamers, e eu conheci uma realidade completamente diferente. Tanto bastou, atenção, logo antes de conhecer os jogadores, bastou investigar um bocado sobre o que é isto dos esportes para o perceber. Mas depois, conhecendo os jogadores mais ainda, e ainda bem, os jogadores São pessoas. são, e lá está, tem uma mentalidade brutal, falar com eles é também muito agradável, ok? Sabem ter uma conversa, porque acho que as pessoas têm um bocado aquela ideia de que um jogador está em frente ao computador, não é? Os pais veem os miúdos com os fones ali, Uhum. mas não, eles passam o dia a conversar, a socializar uns com os outros, obviamente que depois também devem alimentar a socialização fora do computador, mas fiquei com uma ideia completamente diferente a partir do momento em que comecei a explorar efetivamente o que é que eram os esportes, e depois de conhecer os jogadores que fazem parte da organização. Ok. Sim, só uma parte importante é que, acima de tudo, foi preciso encontrar alguém que tivesse disposto a isto, porque provavelmente, pronto, eu quero contratar um AWP, eu procuro um AWP e podem haver poucos, mas ele aparece. Aqui não, aqui envolveu toda uma formação e paciência, e a Catarina teve que estudar bastante para conseguir chegar ao nível Uhum. que está hoje, e tem todo o valor nisso, não é? Como é óbvio. Ok. Aqui uma questão também para o Story, não é? Quais são os objetivos, não é? O que é que se Como é pode que é? esperar do só no Major? Junto a essa pergunta, se tu achas que tudo bem que nós passamos e etc, mas se tu achas que esta fase é mais fácil que o RMR, esta fase que vem aí, em termos de equipas, Não me lembro das equipas. Assim fica Mas é ela difícil. por ela, tipo, é ela por ela. achas? Yeah. Ok. Eu acho que entrando nas equipas da América, Brasil, América, pronto. Eu acho que talvez vai ser confrontos um bocado mais fáceis, mas claro que depois aparece sempre, por exemplo, os Imperial parecem estar a jogar bem, os próprios Spain parecem estar a jogar bem. Depois os Mongols, pá, eu acho que eles jogam muito bem. E tu olhas para essas equipas, parece que são duelos mais fáceis, mas a realidade é que são todos os jogos 50-50 num palco que a pressão está dos dois lados. Não há ninguém que tu olhes, ok, só estes gajos é que podem ganhar. Não há, e eu acho que pá, não sei bem. Acho que o nível é parecido.
Sim. Uma das coisas que temos de ter atenção, e que isso é normal de todos os majors, é que há surpresas. Então, se nós formos com o mindset que de facto essas surpresas acontecem, provavelmente vamos com o mindset correto para não permitir que algo de errado nos aconteça. Ok. Estão aqui a fazer a pergunta, não é? Porque também temos de deixar o chat trollar um bocadinho com o Marinhas, não é? Pergunta Vamos para o lá. Joaquim qual a importância real que o Marinhas tem no sucesso da equipa e até que ponto um Golden Retriever não poderia substituir o trabalho do atual manager do show. Eu acho que não poderia substituir, porque o Marinha já tem muito trabalho. Nós até estamos a pensar abrir uma vaga de manager para o manager, porque de facto tem sido complicado às vezes nos torneios. Os jogadores queixam-se que o material não aparece montado, coisas assim. Às vezes até. Lembras da MLP? Eu até. Há pessoal que diz assim: ó Mário, tu serias um bom manager. Tipo, eu já ouvi pessoas dizer isto. Eu acho que foi o Jerks. Vou já pôr nomes nas coisas. Ui! Cuidado! Eu não sei se tu também não estavas Eu incluído não, eu nisso. não. Eu não digo essas coisas. Eu acho que estavas incluído nisso. Não. Mas o Marinhas faz um trabalho excelente. A verdade é que sem ele nada era igual. E não estou a falar apenas da equipa CS, mas do SOI. Ele é uma peça super importante da nossa organização. E é um bom profissional. Às vezes tem um dia mau, mas pronto, temos todos. E o que interessa é que no fim do dia somos todos amigos e trabalhamos em prol do sucesso da equipa. Ok. Também estamos a chegar ao final, malta. Mas eu não vi o Marinhas no chat. Não, farto eu ouvi de um bocado procurar. uma participação qualquer Foi? a Eu não mandar-se vi. para um dos jogadores, porque ele agora só responde aos jogadores. Eu acho que ele deve. Já não está com a plebe, Ah, ele Não, está com a plebe. o Marinhas já- agora é manager de uma equipa de Major, Major. Mas o pois. Marinhas deve estar chateado comigo. Que eu Sim, hoje sim, fui a ver esta um- hora esta hora já vai receber uma chamada de Marinhas a reclamar. Nesta hora já está arrependido. Porque que eu não me candidatei ali aos NIP para ir para manager deles? Isso Olé. mesmo. Olé. Estamos aqui a entrar por caminhos Apertados, complicados. muito apertados. Mas ainda bem, porque senão ia ser amassado de uma maneira. Meu Deus. Tínhamos aqui e malta, estamos a chegar mesmo ao final, por isso as últimas questões, se não também É vão o ficar fim, de fora. pessoal. Falem a Se sério. não fica só o story depois volta aqui, fica aqui só a falar sozinho com Só vocês. uma questão. Ó Ivex, eu estou a ver o que disseste, mas eu já respondi essa pergunta aqui no podcast. Depois, se puderes ver no YouTube, seria ótimo. Ok, já sabem, façam subscribe aí no YouTube do show. Foi esta o flex que o Joaquim acabou de dar. Propostas estrangeiras. É possível saber se já houve alguma pelos meninos, pelos mais jovens, pelos mais velhos? Se já quiseram levar os influencers, como é que é? Pode-se falar de alguma coisa disso, Joaquim? Porque toda a gente quer saber um bocadinho disso. Sim, nós ao longo destes, eu acho principalmente ao longo dos últimos 2 anos, já tivemos propostas. Já tivemos propostas pelo Mood, por exemplo. Eu não vou revelar nomes, mas até, por exemplo, eu acho que agora não há nenhum problema em dizer isto, mas até quando o Jess estava na equipa, os próprios Movistar já tinham tido interesse nele. E sim, já tivemos interesse de equipas até que são bastante conhecidas, mas a verdade é que os jogadores de alguma maneira nem quiseram ouvir as propostas. Acho que eu posso dizer isto sem problema nenhum. Eles confiam no trabalho que está aqui a ser feito, e quiseram continuar aqui, que é o mais importante. Agora é esperar que isto continue desta maneira, não é? Porque eu acredito que depois do Major as coisas também vão mudar um bocadinho. Mas também acredito que nós vamos ter capacidade para oferecer melhores condições aos jogadores. Ok. Já agora, hoje foi o dia em que a organização ou a equipa atingiu o máximo a nível de ranking na HLTV, se não estou errado, 18º. Sim. E agora perguntámos ao Story qual é que é o objetivo, entre aspas, para terminar o primeiro semestre. De onde é que vocês acham que são capazes de chegar? Numa posição que dê para receber invites. Numa posição que dê para Depois a receber magia invite. é feita. Hum? Entendes? Depois a magia é feita. A magia é feita. Ok. Sim, Então eu apontas, acho que isto é muito importante. apontas, digamos, Sim. após o Player Break, todos sabemos o que é que vem aí, que é um dos maiores eventos, digamos, Qual? mundiais, que é a Cologne. Ah, Não é? Provavelmente antes deve haver se calhar a Blast, mas isso
Ainda é Sim. só para as equipas que têm digamos, os acordos. E a seguir Por provavelmente acaso será. acho que é depois. Acho que a Velocidade é depois da EM Cologne. Pronto. É por aí, mais ou menos, Cologne. Tu, um jogador tão jovem, se calhar o objetivo de chegar a uma arena como Cologne digamos que era um objetivo ou Ei, não? isso era altamente, não era? Eu, Era altamente. eu sou o homem das contas. O Marinha já sabe isso e aposto que ele às vezes no TS até deve dizer isso. E eu já estive a olhar para esse possível cenário. E eu acho que se nós ficarmos dentro do top 20 da SL, não sei qual é a deadline para o convite, mas se ficarmos até julho, diria que há uma forte possibilidade de sermos convidados para esse evento, porque se não me engano são 24 equipas, é rezar para que a maior parte delas já sejam parceiras, não é? Uhum. Porque isso, pronto, oferece mais lugares a quem está no ranking e pelo menos o play-in acho que há uma chance real disso acontecer, porque são 8 na fase São dos 16, playoffs, não é? são 16 depois mais 8, se não estou errado. Depois é 24. Sim, é os 24. Avançam, 16 é no isso. play-in e 8 já devem estar lá dentro. Bem, últimas palavras, porque, malta, desculpem lá, mas eu ainda tenho que apanhar o É comboio verdade, para é Braga, verdade. por isso não é por mal, senão ainda ficámos aqui mais meia hora e está a conversa. Isto se a história, Catarina, não tivessem que fazer mais nada. Aliás, acho que a Catarina deve ter que dar uma ação 2 ao Marinheiro, depois de tanto rosto nós lhe estamos a dar aqui hoje, mas... últimas palavras, Catarina. Começo por ti e também, e já agora, obrigado por nos Obrigada, vires, eu. por cá vires, digamos assim. Queres dizer alguma coisa? Uma última palavra? Como é que. Não sei. Ah, Não, quero agradecer-vos pelo convite, pronto, e dizer que é um gosto e um orgulho trabalhar com esta malta toda, não só com a equipa de CS, que foi o que falamos mais hoje, mas com os outros jogadores, a equipa de Valorant e todos os jogadores com quem eu tive o prazer de trabalhar ao longo destes últimos 3 anos. Foi brutal trabalhar com todos e ajudaram-me a crescer e a criar a minha identidade também profissional, que ainda nos esportes ainda está no início, mas pronto, agradecer a toda a gente e ao Joaquim em especial. Nada, obrigado eu também. E obrigado a todos os jogadores por este momento magnífico que estamos a viver, que é eles que servem, não é? Acho que vou chorar. Esse momento. Estão-te a tentar levar ao choro. Story, agora a tua parte, o que é que tens a dizer? E já agora também, se quiseres agradecer à malta. Agradecer aí ao pessoal que esteve a ver, né? Agradecer-te a ti, capa. É um prazer estar contigo presencialmente, Obrigado, João. na boa. E ao Joaquim e à Catarina por fazerem parte do show e trabalharem todos os dias para que isto seja uma casa forte. E aí ao pessoal das câmaras que estão aqui a gravar o capa, não é? É complicado todos os dias estar aqui a Eu por gravar. acaso tinha uma pergunta para o Story que é. Ok, pronto. olha, Isto ainda não vamos acabou. voltar atrás. Que é onde é que tu te vês no futuro? Onde é que eu me beijo no futuro? Sim. Esta tem Esta é profunda. Qual é o teu objetivo? É estar a jogar todos os torneios tops. Estar lá Ok. a cascar pedra. em Portugal. E eu agora, Na MLP. eu agora como CEO podia perguntar, mas no show ou noutra equipa? Não respondes. Não estou vou a brincar responder. contigo. Joaquim, Estávamos tão bem. estamos tão bem. Joaquim, também, antes de mais, obrigado pela companhia aqui no Osso. Não sei se isso vai... Sim, eu acho que fui mais entrevistado do que. A culpa não é minha, Pá, é o eu não chat. tenho- O chat quer saber novidades, o chat também tem aqui uma palavra neste programa e nós temos que ouvir o que é que o nosso povo quer Claro, ouvir. claro. Não é por isso. Malta, E o Roman e o Mute têm que se ligar mais ao povo. pois, estamos, acho que Sim, todos... eu ouvi isso não é num podcast, numa Não. taberna qualquer há 2 dias. E Acho está que cheio de ideias lá. Está cheio de Força, ideias, pode vir do show, bora. muitas ideias Isso é tão bem jogado. e não se esqueçam de passar por lá e ver a podcast, sim, vão aprender também qualquer coisa. Eu posso vos dar um leak. Pelo capa, nós gastávamos o dinheiro dos stickers num ano. Foi a impressão com que eu fiquei É o que é, do que vi mas- e naquela. o dinheiro não é Esse é gastar, o Lisboas de ideias. não é gastar, investir. investir no futuro Yeah. também do só. Isso é verdade.
porque os velhotes, não é? Não vão durar para sempre e qualquer dia têm que ser renovados. Esperemos que não seja assim tão cedo, mas tem que ser feito este investimento. Malta, por nós está terminado. Como sabem, este podcast não tem data, não sabemos quando será a próxima Sim, mas, data. Não é? é assim, nós estamos a tentar ter o objetivo pelo menos um por mês. Até agora, como tivemos o último em fevereiro, agora este em março, vamos tentar que em abril aconteça outra vez. Se tiverem sugestões de convidados também podem deixar no nosso Twitter, isso é fixe. E vou dizer de uma forma mais direta o que disse há bocado, passem pelo nosso YouTube, subscrevam, porque nós estamos a tentar chegar aos 15 mil, acho eu. E é um objetivo para este ano é que o nosso YouTube cresça. Obrigado, Raquel, por isso também. Eu sei que há muita gente aí no chat que adora a Raquel. Obrigado, Raquel. E pronto, é isso. Obrigado a todos pelo apoio. Tchau, pessoal. Tchau, malta. Tchau, tchau, tchau. Tchau e obrigada.